Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje eu vim trazer as minhas impressões do segundo episódio de Fire Force, ou Enem no Shobutai. E se você ainda não viu meu vídeo de primeiras impressões do anime, eu vou deixar o link aqui no card pra vocês e também na descrição pra vocês verem depois e saber quais foram as minhas opiniões desse anime que está maravilhoso. O episódio ele começa com o capitão da 8ª Brigada comentando que dentre todas as doenças que as pessoas têm, assim, a gente é acometido por diversas doenças, mas a que as pessoas têm mais medo é morrer pelo fogo. Ou, no caso, virar os infernais. Nisso, corta para um rapaz loiro que chegou à 8ª Brigada. Ele é um novo recruta e ele chegou à sua brigada para se apresentar como o novo bombeiro. Lá dentro, o Shinra, o Meganikan e o capitão estão conversando sobre os jogos dos recrutas que vai ter. Que todo ano tem esse jogo e cada brigada apresenta seus recrutas que vão, assim, meio que fazer uma competição entre si. E nesse caso, o Shinra era o escolhido junto com o novo recruta que estava para chegar. E aí o Shinra até pergunta se, além dos recrutas, outras pessoas vão participar, e ele fala, não, eu vou estar lá só para torcer por vocês. E aí ele começa a caminhar num corredor, inclusive aparece um emblema escrito C2, que eu falei assim, é muito interessante e coincidência, porque é o segundo episódio, então mostrou aquele plano, né, como se fosse indicando que é o segundo episódio, mas é uma sigla, né, um C e um 2, e aí ele fica pensando assim, ele lembra do incêndio da casa dele, ele lembra do bombeiro que estava segurando a mão dele quando ele estava no incêndio, lá nos escombros da casa, e aí ele lembra que aquele bombeiro, ele era do Esquadrão 1, que o dele é o 8º, e ele lembra que é do 1. Ele fala, então, se eu encontrar os recrutas nesse jogo, nesse torneio de recrutas, eu provavelmente vou encontrar pessoas de outros batalhões. E aí eu posso perguntar se eles sabem o que aconteceu naquele dia, se eles têm alguma pista do que aconteceu, se tinha mesmo alguém lá na casa, alguém diferente da minha mãe e do meu irmão. Nisso, ele encontra esse recruta, chamando ele de diabo, né? Eles ficam se alfinetando porque eles se conhecem desde a academia. E aí o menino fala que foi lá pra matar um demônio, e aí eles já começam a brigar. Aí lá no telhado está a Maki, né, que é uma das mais velhas, a senpai dele, junto com a freirinha. Ela tá manipulando o fogo, e aí a menina fica toda encantada, né, a freira fica toda encantada porque ela transforma uma chaminha em um bichinho, tipo como se fosse um pet, aqueles bichinhos, assim. A chama dela fica com uma carinha fofinha, e aí a menina fica toda tipo, nossa, como você consegue fazer isso e tal. E ela, como ela é de segunda geração, ela fala que ela ainda não é tão forte quanto o Shinra, porque o Shinra é de terceira geração, e ele não precisa de um iniciador pra manipular as chamas. Ele simplesmente, tipo, tô pensando aqui, ó, sai fogo do meu pé, aqui saiu o fogo do pé. Ela precisa de um iniciador, ela precisa de um combustível, ela precisa de uma faísca pra iniciar a chama, pra ela conseguir manipular essas chamas. E aí a gente vê que a freira, olhando pra aquela chama, ela tem uma visão, uma lembrança, uma memória, alguma coisa, de vários lírios pegando fogo, e aí ela começa a colocar a mão assim, aí a menina interrompe ela, tipo, ó, tá quente, não vai colocar a mão no fogo que tá quente. Aí ela fica meio que assustada. Aí nisso os meninos, eles chegam e começam a brigar lá em cima. Aí ela pergunta se eles já se conhecem e quem é esse menino novo que apareceu do além ali. Aí ele fala que ele é o novo recruta e que a Maki deve ser a princesa do castelo. E aí ela já fica toda, ai meu Deus, princesa, porque ela é aquela menina, já falou que ela tem um jardim florido de romance no lugar do cérebro. E aí eles ficam falando, aí ele fala, não, eu tava aqui falando pra ele que os cavaleiros, eles não são nada, porque os heróis são muito melhores e que a gente é muito mais legal, só que por algum motivo ele é muito popular e eu não entendo isso. Aí a freira até olha pra ele e fala, não, Shinra, você também é legal. E aí ele fica todo vermelhinho, a gente vê assim que já formou meio que um casal. Eu acho que a Maki vai ficar com o capitão ou com o Meganikan e o Shinra vai acabar ficando com essa freirinha. Mas isso não vem ao caso. E aí eles começam a conversar e aí ele fala que ele é o cavaleiro, na realidade ele não é o cavaleiro, ele é o rei cavaleiro, né? E nisso o Meganikan, ele chega e aí ele vê o foguinho da Maki pegando fogo, assim, ele fala assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui em cima? A gente vai ter os jogos de recrutas e eu não quero vocês dois se matando, né? Aí ele olha assim pro foguinho da Maki, o que é essa coisa, tipo, né? E aí ele pega e apaga. E aí ele fala, eu já falei 1000 vezes que bombeiros não brincam com fogo. E aí ele pega e coloca umas faixinhas de
de mantenha a distância, assim, aquelas faixinhas amarelas no lugarzinho onde ela tava acendendo o foguinho. E aí ele fala, olha, eu quero que vocês treinem, né, eu quero que vocês usem seus poderes e a Maki vai ser a responsável por treinar vocês. Ela é uma ex-soldado, então ela já tá acostumada a lidar com homens, então ela vai treinar vocês porque eu não quero a gente perdendo nesse jogo de recruta. E aí ele põe os dois pra lutarem junto com a Maki, que ela é manipuladora de fogo também, né, e eles, tanto o Shinra quanto o Arthur, né, que eu esqueci de falar o nome do novato, que ele chama Arthur, ou Arthur, que eles falam Arthur, e ele também é um manipulador de terceira geração, então eles são bem fortes, eles não precisam de iniciadores, eles simplesmente conseguem manifestar seu poder, assim, tipo, só no estalar de dedos. E aí eles começam a lutar, e aí o Shinra já vê que ele meio que não tem muita chance com a Maki, porque a Maki, como ela é manipuladora de fogo, ela consegue apagar as chamas dele e derruba ele do prédio, e aí ele vai caindo, assim, até que ele chega lá embaixo e solta o foguinho, parecendo um foguete. Aí ele fala, nossa, pensei que eu ia morrer aqui. E aí ela vai lutar com o outro, só que o outro ele usa uma espada, óbvio, Arthur, né, Rei Arthur, que é a Excalibur, que faz referência ao Excalibur, sabe? Vocês lembram do baixinho lá do Soul Eater? Então, faz referência a ele, e a lâmina, ela é uma lâmina de plasma, né? Ele manipula as chamas também, só que ele é uma chama muito quente, um pouco diferente, então ela acaba virando uma lâmina de plasma na espada. A espada, quando ele tira, ela não tem nada, aí ele de repente acende, sai um raio azul, parece um Jedi. E aí ele começa a brigar com ela, e aí ele fala, o seu poder ele não vai funcionar comigo como funciona com o Shinra. E ele começa meio que a atacar ela, só que ele fala assim, eu não vou usar todo o meu poder, porque um cavaleiro não ataca uma princesa. E aí ela pega e dá um piau nele e fala que é pra ele ajoelhar, já que ele perdeu os modos. Como assim, você não tá ajoelhando na frente da princesa? E aí ela dá uma joelhada na cara dele que voa até o dente dele. E aí ele fala, você é uma ogra. Como assim? Você não é uma princesa não, você é uma ogra. Pra quê? Chama a Maki de tudo, menos de ogra. Ela distorceu todas as palavras dele e ela ficou super furiosa. Aí veio o Shinra também voando com o jetpack lá e falou também que por que ela tava olhando pra todo mundo com aquela cara de ogra. E aí ela já perdeu a noção e ela, já que ela não conseguia apagar as chamas do Arthur, o que ela fez? Em vez dela apagar, ela manipulou as chamas. Ela simplesmente transformou as chaminhas do pé do Shinra e a chama da espada do Arthur em um psu-psu, né? Que ela fala, aqueles bichinhos. E ela começou a manipular e ela pegou e juntou e formou um bobo gigantão, assim. Falou, vocês ainda querem continuar? Derruba isso na sua cabeça e vocês acabam de vez. Aí um olha pra cara do outro, já que o Shinra desistiu, então eu também vou desistir. Aí o outro, então já que o Arthur também não quer mais saber disso, a gente para por aqui. E aí eles resolveram parar, porque eles viram que eles não tinham a menor chance contra ela. E aí o mecânico, como ele já tinha explicado, que não é pra bombeiros ficarem brincando com fogo, ele foi lá com o extintor de incêndio lá, apagando o bobo e ela, ai meu Deus, não apaga meu bichinho não. Aí a cena corta pra um stand de tiro. Os meninos estão aprendendo a usar as armas, né, que o pessoalzinho desenvolve lá no corpo de bombeiros, lá no esquadrão. E aí o Arthur, todo com aquele jeitinho dele, tipo, não me toque. Eu não preciso disso aí não, eu tenho a minha espada. Aí o capitão até fala, ele fala, ainda bem que você tem a sua espada, que você não precisa depender de equipamento, porque eu, quando vou pra um lugar de incêndio, alguma coisa assim, apagar um incêndio, ou enfrentar um desses infernais, eu preciso levar 30 quilos de armamento. Ele leva machado, ele leva bomba, leva lança, leva um monte de coisa. E aí ele fala, seria legal se tivesse alguém pra ajudar na manutenção, pra ajudar a desenvolver equipamentos mais leves. E aí eles recebem um chamado que tá tendo um incêndio e um infernal apareceu numa cidade. Eles chegam no local e antes de sair do carro, eles percebem que o incêndio ele está bem controlado, assim, tipo, eles não veem incêndio em si, igual o incêndio que aconteceu na fábrica, que tava tudo pegando fogo. E aí ele fala assim, que muito provavelmente eles teriam que enfrentar esse infernal face a face, porque seria um local muito pequeno, como era um local onde tinha casas e o incêndio estava contido, eles não teriam aquele espaço amplo que teve para fazer toda aquela pirotecnia lá, aquelas manobras mirabolantes que eles tiveram no armazém. Então eles teriam que cuidar deles frente a frente, assim, num mano a mano. E aí ele fala assim, que vai deixar o machado lá com o Shinra, porque provavelmente as habilidades dele não seriam úteis nesse momento. E aí ele fala, em hipótese alguma, mostrem suas armas para os cidadãos, assim, para quem tá do lado de fora. Vocês escondam elas no seu sobretudo, que não pode mostrar. E aí eles saem e vão ver, né, a menininha tá chorando, tem uma menina chorando que ela perdeu tanto o pai quanto a mãe
que viraram infernais, e ela tá desesperada achando que ela vai ser a próxima, já que os dois viraram, ela acha que ela em algum momento ela vai morrer daquele jeito, e aquilo é muito aterrorizante pra ela. E aí ele fala, não, tudo bem, a gente vai lá, a gente vai cuidar do seu paizinho, fica tranquila. Só que aí o Shinra e o Arthur, eles meio que perderam a noção, simplesmente tiraram suas armas do casaco e mostraram, e um pouco antes disso, eu esqueci de mencionar, eles foram almoçar com o capitão, os dois. Ficaram até competindo na competição de lamen, aí ele fala, o Shinra até pensou assim, nossa, esse capitão, ele é tão bonzinho, será que nada tira ele do sério? Sim, tira, você desobedeceu uma ordem direta e você desrespeitar uma pessoa. Ele chamou os dois de canto e falou, o que eu falei pra vocês? Eu não falei pra vocês não mostrarem as armas para as pessoas. Só que aí o Arthur, daquele jeitinho dele, começou a questionar, falou, não tem nada assim no regulamento. Ele fala assim, eu não quero saber se tem no regulamento ou não. Quando a gente fala que vai colocar pra descansar as pessoas, quando a gente fala que vai cuidar dos infernais, vai cuidar da alma deles, o que a gente faz? Aí eles ficam naquela, né? Eles matam. Então ele falou assim, a gente não precisa mostrar isso para as pessoas, para os seus entes queridos. Eles já estão sofrendo demais, a gente não precisa mostrar para eles que a gente vai lá para matar os entes queridos dele. Então, aquela coisa de que a gente vai botar um fim, eles não precisam saber como que a gente coloca fim nessas pessoas. Então ele fala assim, se vocês não puderem estar pelas pessoas, pelos entes que estão vivos, que estão sofrendo, se vocês não puderem fazer isso por eles, vocês não precisam estar no meu esquadrão, quero que vocês vão embora. E aí o Shinra já acata imediatamente. Ele fala, se eu não estou aqui pelos vivos, eu não sou um herói completo, eu não sou um herói. Aí o Arthur fica naquele pensamento, né? E aí eles guardam as armas e vão pra dentro da casa, porque eles percebem que acontece um incidente. Aquele carinha lá do trailer que eu falei que eu não sabia se ele ia ser um vilão ou não, ele aparece com um potinho de, parece que é pólvora, eu não sei se é pólvora ou se é cinzas. E aí ele joga no ar assim, aí dá uma explosão enorme de fogo assim, com uma cara, é uma explosão, não uma explosão aleatória, é uma explosão formada assim, manipulada. E aí eles pensam que é o infernal que tá manipulando e eles correm pra dentro pra ver o que tá acontecendo. Quando eles chegam lá, o que tá acontecendo? Nada. O infernal simplesmente tá sentado na cadeira, de frente com uma mesa com umas coisinhas de chá, e ele tá lá parado, simplesmente. E eles ficam aquilo, tipo, sem entender como que aquilo aconteceu. Porque ele fala assim, a preocupação dele com a filha era tão grande, que já tinha perdido a mãe, que se transformou em um infernal, que o pai dela simplesmente, ele se controlou, ele conseguiu se controlar, a casa não estava pegando fogo, só ele estava pegando fogo. E aí eles ficaram chocados com essa situação, porque eles nunca viram um infernal daquele jeito. E aí o Arthur, ele pega e fala, olha, eu posso colocar o fim nele? Mandar ele de volta pra chama eterna? E aí o Shinra fica todo sem saber, ele fala, não, por que você vai fazer isso? Ele não fez nada ainda, ele acha que ele só pode atacar o infernal se o infernal atacar ele de volta. Só que não, o Arthur, ele fala, você tá louco? Ele tá sofrendo com essas chamas queimando, e eu não quero que ele sofra mais. E aí ele vai lá, pede pra Sister fazer as orações, e com uma espadada só, ele atravessa o núcleo do infernal, deixando que ele se transformasse em cinzas de novo. E aí, o que acontece? Eles acham aquilo muito estranho, só que no meio dos pensamentos, aquele cara tá brincando com eles lá fora. Ele joga pólvora, acho que é pólvora ou é cinzas, dentro da casa da menina, onde tava o infernal, e a casa começa a desmoronar e todo mundo começa a sair correndo, né? E só o capitão que fica, porque ele fica segurando um retrato, e aí ele fala que vai pegar esse desgraçado, que eles perguntam se foi alguns terceiros que estavam se aproveitando dessa situação. E ele fala que ele não admite que pessoas interfiram nas cenas que são importantes para as pessoas. Apesar de ter tido um infernal ali, as memórias que estão ali das pessoas, elas continuam para quem tá vivo. E aí ele não admite isso e ele vai pegar o responsável por isso. E nisso ele sai lá fora, ele mostra o retrato para a menina. E aí ele fala, a gente vai estar aqui sempre que precisar. O seu pai, ele foi muito corajoso, ele se conteve, ele venceu as chamas e se conteve por você. E aí ele fala pro Shinra, o Shinra até fala que ele não ajudou em fazer nada. Ele fala assim, não, você já tá ajudando, ficando aqui pelos sobreviventes e enfrentando o fogo quando for necessário. E aí os meninos, eles voltam, né, o pessoal volta pro corpo de bombeiros, aí o Shinra, ele tá dormindo com o Arthur no mesmo quarto, né, o quarto dos recrutas, e aí eles ficam meio que conversando, trocando algumas frasezinhas, e tem uma hora que o Arthur, ele pergunta pro Shinra se ele vê alguma coisa quando ele fecha os olhos. E o Shinra, ele fica meio que sem entender por que ele tá perguntando aquilo, depois que cai a ficha, que eu acho
que ele quis dizer que ele também tem pesadelos, que alguma coisa aconteceu com algum parente dele, alguma pessoa que ele conhece, que também virou infernal, e por isso que ele se tornou bombeiro. A gente não sabe, agora a gente vai saber só mais pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, não se esquece que você pode ajudar o canal clicando no botãozinho do Seja Membro ou no link na descrição. Você vê as recompensas e ajuda se puder. Também não se esquece que você ajuda muito se inscrevendo, se ainda não se inscreveu, deixando aquele like, compartilhando o vídeo com seus amigos e também nos seguindo nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!